Esther capítulo 4, seja bem-vindo a mais um capítulo da Bíblia sendo lida toda aqui. Estamos lendo a Bíblia toda aqui no canal, um capítulo por dia. Você é meu convidado especial para essa campanha de fé. Lembrando que nesses 10 dias que estamos agora, estamos lendo o livro de Esther, né? Porque são 10 capítulos. Vem comigo no capítulo 4. Já deixa aqui bom dia, boa tarde, boa noite e vem comigo. Vai ser uma benção, tá bom? E convida muita gente para fazer essa campanha com a gente. Quantas pessoas desejam conhecer a palavra e aqui nós estamos apresentando a palavra de uma maneira simples, tá? Tem sempre aqui a Bíblia passando aqui para você estar lendo aqui comigo, tá na tela. Diz assim: Esther promete interceder pelo seu povo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinzas. E saindo pela cidade, clamou em grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber como que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então, o Mordecai aqui, quando ficou sabendo do decreto, ele rasgou a sua veste. Era semelhante a hoje, quando você recebe uma má notícia, melhor dizendo, e você se põe a buscar Deus, começa a chorar ali, começa a fazer aquela oração, aquele clamor emocionado, sabe? Era o que eles faziam. Eles colocavam uma roupa de pano de saco, rasgava a sua veste, punha pano de saco ali como uma maneira de chamar a atenção, uma maneira de luto, né? E ele foi para a porta do palácio e lá começou orar, começou a clamar, e as mulheres levaram isso até Esther e ela ficou triste, mandou uma roupa para ele, mas ele recusou, porque ele estava ali não no propósito de tristeza, ele queria pedir algo para Esther, que nós vamos ver agora. E o povo aqui das outras cidades, quando ouviam falar do decreto e sabia que estava decretada a sua morte em tal dia e isso seria cumprido, o povo chorava, jejuava, lamentava. E olha o que diz o versículo 5, ó. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai. À porta do rei, Mordecai lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pela aniquilação dos judeus. Também lhe deu o translado do que o decreto estava escrito que se publicara em Susã, para os destruir e para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Olha, ela mandou esse Ataque aqui, esse eunuco, para conversar com Mordecai, para saber o que estava acontecendo. E quando ele chegou ali até ela, até ele, né, até o Mordecai, Mordecai falou tudo que estava acontecendo, explicou e mandou levar para ela e falou, ó, e ela vai ter que se apresentar diante do rei para pedir misericórdia, clemência, pedir pelo povo dela. Aí ele fala, pedir pelo povo dela. Agora nós vamos ver algo interessante, ó. Versículo 9. Tornou-se, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, olha que interessante isso, entrar no pátio
interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Olha que interessante. Que interessante. Tinha uma regra, uma lei, que para se apresentar ao rei, para conversar com ele, principalmente no interior, para trazer situações, tinha que ser chamado, tinha que ser solicitado por alguém e ele tinha que chamar. Se a pessoa se apresentar, seja quem for, até ela que era a rainha, se apresentar ao rei e o rei não estendesse ali o seu cetro de ouro em direção, a pessoa morreria. Então, nós vamos ver a Esther aqui entrando em jejum e oração para quando ela se apresentar ao rei para levar essa situação, o rei mostre o cetro ali, estenda o cetro de ouro para ela, para que ela possa levar o rei. Senão, ela poderia até morrer mesmo sendo uma rainha, né? Aí o versículo 12 fala assim, ó: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecerá. Quem sabe se para conjuntura como está é que foste elevada a rainha? Aí o Mordecai aqui traz um negócio bacana. Eu até anotei na minha Bíblia aqui, ó. Por isso você virou rainha. Tá anotado aqui na minha Bíblia. O Mordecai fala assim, ó, uma coisa é certa, ô Esther. Você tá com medo aí do rei, você não tá querendo ir lá. Se você não for, o teu povo vai morrer e você vai ficar salvo aí no palácio. Ou, talvez, pela bondade e misericórdia de Deus levante outra forma de livramento. Deus pode ou não pode livrar, mas acreditamos que Ele possa livrar de outra forma. Só que você, sendo rainha, aí, foi levantada para este momento. Você foi levantada para interceder pelo seu povo. E se você não fizer isso, você vai ser punida. Mas se você fizer, você vai ser muito abençoado. Isso mostra, aqui dá um entendimento para mim e para você, que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um porquê. Não existe nada por um acaso. Como diz o Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a Esther ter sido escolhida desde o início, a rainha Vasti ter desobedecido lá, porque se a rainha Vasti não desobedece lá no primeiro capítulo, não teria abrido uma vaga para que a Esther ela fosse agora a rainha. Se o rei não toma aquela atitude, por mais ruim que fosse estar embriagado, tomou aquela atitude de pedir para a rainha Vasti ali ser apresentada como um troféu, e ela tudo vai se encaixando, porque tudo Deus tem um propósito, nada é por uma acaso. Então entenda que tudo que você está passando está no controle de Deus. Então sempre esteja com o coração aberto para entender isso, porque vai trazer muitas bênçãos para você, tá bom? Aí o versículo 16 fala assim, ó, não, 15, né? Então disse Esther que respondesse a Mordecai, o seu tio pai, né? Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. E ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Olha que interessante. A rainha Esther, corajosa, obstinada, entendendo o propósito, falou, ó, vai lá, ô tio, vai lá, pai, chama todo o povo para jejuar por mim, eu e as minhas servas também vamos jejuar. Nós vamos buscar a face de Deus. E eu vou me apresentar diante do rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu perecer,
eu pereci. Pelo menos eu tentei. Que atitude bonita, né? Versículo 17. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Olha que interessante. O tio pai dela aqui, o Mordecai, foi, jejuou com aqueles homens. E ao jejuar com aqueles homens lá, com o povo, né, com as mulheres de Deus, nós vamos ver a rainha Esther se apresentando diante do rei aqui no capítulo 5. E nós vamos ver mais um pouquinho do que vai acontecer aqui. Que história maravilhosa, né? Que ensinamentos. Olha, esse livro aqui é um livro que, salvo se você estiver assistindo comigo em tempo real, porque aí amanhã que eu vou estar colocando o capítulo 5, mas se você já chegou aqui e eu já li o capítulo todinho com todos aqui, se você chegou depois que ele já foi lido, se você está chegando em outro tempo, a não ser em tempo real, vale a pena você pegar e ouvir a história todinha, porque é muito lindo o que essa história nos ensina, tá? A história aqui de Esther. E eu aguardo você aqui amanhã, tá? Eu aguardo a senhora, o senhor, eu aguardo toda a tua família, os seus convidados aqui amanhã para, com a graça de Deus, a gente possa ler o capítulo 5 e ver o que vai acontecer quando a Esther se apresentar diante do rei, tá bom? Coloca aqui nos comentários, até amanhã, e eu aguardo você, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe. Amanhã, Esther capítulo 5, hein?